Estamos sendo envenenados diariamente. Fluoreto na água é veneno. Chega! Todos os profissionais de dedetização sabem ainda que o flúor é o mais eficiente veneno para matar ratos. Isto mesmo, um veneno de ratos. É um total e completo absurdo colocar um veneno de ratos nos suprimentos de água da população. Incrível! Pesquisas subsequentes continuaram mostrando que, mesmo em pequenas quantidades, o flúor não apenas aumenta os níveis de alumínio no cérebro, calcificando ainda mais a glândula pineal, como interfere sobre o hipocampo, região relacionada com a coordenação do funcionamento das outras partes do cérebro, memória, tomada de iniciativa, etc. Acontece que qualquer dano no hipocampo diminui a vontade, a capacidade de decisão, de contestação, etc. Isto é, torna qualquer pessoa dócil e submissa, embora também possa levá-la à loucura. O flúor é um veneno altamente prejudicial à saúde, causador de inúmeros males e doenças, como os seguintes: câncer nos ossos, câncer na tireoide, artrite, osteoporose, diversos outros tipos de câncer, alergias diversas, reações autoimunes do sistema imunológico, fluorose nos dentes, fraturas nos ossos, perda de cálcio pelo organismo, diabetes, hipoglicemia, problemas neurológicos gravíssimos, insuficiência renal, alterações no DNA, alterações nas funções dos espermatozoides, redução da inteligência, QI, problemas no sono, fadiga, aumento de peso, dores musculares, aumento de colesterol, doenças cardíacas, rugas na pele, perda da memória. O verdadeiro propósito na água fluorada e nas pastas de dentes não é beneficiar os dentes das crianças, mas reduzir a resistência de todos à dominação, controle e perda da liberdade. Por isso, não receio afirmar que qualquer pessoa que beba água artificialmente fluorada por um período de 1 ano ou mais jamais voltará a ser mental ou fisicamente a mesma. E talvez você não saiba, mas o flúor é um lixo industrial, um resíduo das indústrias de alumínio, um lixo industrial que é adicionado na água da população. Adicionar flúor à água é um crime cometido pelos governos contra a população. Mais do que isto, é um assassinato público em grande escala. Em diversos países, como praticamente toda a Europa, é proibida completamente a adição de flúor na água. A população desses países saiu às ruas em enormes passeatas e tamanha pressão surtiu um efeito imediato, levando os governos destes países a decretar a proibição do flúor. E você que achou que o preço da gasolina era o nosso maior problema, né? Porque isto é importante. Provavelmente você ficaria muito alarmado se lhe dissessem que, sem o seu conhecimento, administram regularmente medicamentos com uma substância mais venenosa que o chumbo, que pode causar fragilidade óssea e câncer, entre uma série de outras doenças, e que é o componente principal das drogas que alteram o cérebro. Isso é o que alguns médicos qualificados e conselheiros de saúde dizem que ocorre a milhões de pessoas no mundo inteiro. O cloro
e o flúor na água potável. A maioria de nós conhece o flúor como preventivo das cáries. Por isso, foi acrescentado à maioria dos dentifrícios, supostamente para reduzir as visitas ao dentista do aspecto muito ameaçador. Foi provado que o flúor pode endurecer a superfície dos dentes. Porém, também se trata de um elemento altamente tóxico, relacionado com um grande número de doenças físicas e mentais. Estudos publicados recentemente demonstram que a metade do flúor, ácido hexafluorsilícico, que se acrescenta na água potável do Reino Unido, pode produzir danos genéticos. Desde a Segunda Guerra Mundial, não se realizou nenhuma pesquisa sobre os efeitos potencialmente letais do flúor. Contudo, vários cientistas, entre eles o Dr. Hans Muhlenburg, um dos principais ativistas da campanha anti-flúor dos Países Baixos, estão convencidos de que em muitos países da Europa Ocidental se está reforçando um perigoso e sinistro esquema de medicação massificada que foi usado na Alemanha nazista. A morte por doenças, inanição e extrema brutalidade era algo cotidiano, e isso era complementado com o emprego de drogas e produtos químicos. Os cientistas nazistas, desejando manter um clima de temor, tinham encontrado um método simples de controlar o comportamento dos prisioneiros dos campos. Os nazistas ministraram flúor na água dos campos de concentração, que agiu como sedativo, apaziguando os prisioneiros. Apesar desse precedente, o uso da água fluorada ainda é promovido em diversos países, como o Brasil. O flúor também é empregado como componente ativo de poderosos tranquilizantes. Descobriu-se que repetidas doses em quantidades muito pequenas de flúor afetam o cérebro, envenenando e narcotizando lentamente as pessoas e tornando-as submissas. Ansiosos em explorar o efeito do flúor, os comandantes dos campos alemães o acrescentaram ao abastecimento d'água. Os efeitos da água fluorada impressionaram fortemente os serviços de inteligência. Consideraram que a água fluorada era o meio ideal para controlar as populações depois de seus países terem sido invadidos. Antecipando-se à vitória, a fábrica alemã de produtos químicos IG Farben, instalada em Frankfurt, foi a encarregada da produção massificada de flúor, destinado aos campos de concentração e a outros futuros usos possíveis. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos encarregaram Charles Elliott Perkins, um pesquisador especializado em química, patologia e fisiologia, de estudar a técnica de controle da mente de IG Farben. Os russos também adotaram o esquema do uso do flúor para controle de massa através da medicação, porque adaptava-se perfeitamente aos seus planos de domínio do mundo. Perkins não envolveu a inteligência aliada nessa pesquisa sobre o controle mundial de mente dos russos. Porém, uma investigação mais detalhada da IG Farben e suas relações industriais revelam algumas conexões suspeitas. A IG Farben expandiu-se durante os anos 20 e estabeleceu laços através da Wall Street, com a companhia de automóveis de Henry Ford, com a General Motors de JP Morgan e com a Standard Oil, propriedade da família Rockefeller. Nos anos 30, milhões de dólares foram investidos nesses acordos e a relação continuou durante a Segunda Guerra Mundial.
É interessante observar que nenhuma das fábricas e edifícios da IG Farben foram bombardeados, sabotados ou danificados pelos aliados durante a guerra. O pesquisador Ian Stephens disse que os comandantes das missões de bombardeio tinham instruções procedentes provavelmente dos altos escalões do governo dos Estados Unidos para evitarem esses edifícios. Porém, por qual motivo? Desde a depressão dos anos 20, as organizações como a Fundação Rockefeller e a família Ford tinham incentivado publicamente as políticas de controle populacional a longo prazo. Também se sabe que certo número de pessoas influentes do comércio e da indústria tinha investido grandes somas de dinheiro nos projetos da IG Farben antes e durante a guerra, entre elas a família Mellon. Essa família fundou a Mellon Institute em 1913 como uma organização independente para patrocinar avanços na ciência e na indústria. O Instituto também participou da descoberta do flúor como um maravilhoso preventivo das cáries dentárias. A família Mellon também fundou a Aluminium Company of America, Alcoa. O flúor é um subproduto altamente tóxico da fabricação do alumínio e a Alcoa foi processada com frequência por envenenar gado, colheitas e correntes de água. As medidas de segurança eram caras. Portanto, o que se podia fazer para eliminar esses custos e talvez até tornar os materiais residuais rentáveis? Segundo o pesquisador de flúor Ian Stephens, a primeira-ministra Margaret Thatcher triplicou o orçamento para o tratamento da água com flúor na Irlanda do Norte em meados dos anos 80. Stephen suspeita que isso não foi motivo por uma preocupação com a saúde dentária, e sim por uma tentativa de pacificar a população, tornando-a gado emburrecido. A Alcoa e outras indústrias produtoras de flúor financiaram a pesquisa, que parecia indicar que pequenas quantidades desse elemento não eram perigosas para os seres humanos. Inclusive, a pesquisa sugeria que o flúor protegia contra as cáries dentárias. Os incentivadores concentraram-se no que eles viam como vantagens para a saúde, ignorando por completo os desconhecidos e adversos efeitos cumulativos dessa substância tão tóxica. Os cientistas que trabalham para a American Dental Association, ADA, sob o patrocínio da Alcoa, continuaram promovendo o flúor, apesar do uso que os fizeram dele. Ainda que dezenas de cientistas e organizações de pressão questionassem as manifestações do grupo partidário do flúor, a opinião pública aceitou rapidamente as supostas qualidades do novo protetor dental. Diante da inquietação de muitos cientistas que questionaram os seus benefícios para a saúde, a ADA lançou uma campanha promovendo o uso do flúor. A aprovação do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos reforçou a confiança na nova droga maravilhosa. E em meados dos anos 40, várias cidades dos Estados Unidos começaram a adicionar o flúor em seus abastecimentos de água. Os propagandistas obtiveram aprovações de instituições que recebiam protestos aos quais não davam resposta. E foi dado sinal verde para uma campanha a favor do uso do flúor em escala nacional. Desde o final dos anos 50, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos canalizou milhões de dólares
dos contribuintes norte-americanos para promover o uso do flúor em outros países. E muitas nações aderiram ao projeto. Porém, a maioria dos países europeus deixou-o de lado e outros países que tentaram implantá-lo logo o abandonaram, devido aos seus efeitos adversos contra a saúde e a sua ineficácia geral. A crença comum é a de que o tratamento com flúor é efetivo por toda a vida. Porém, pesquisas demonstram que a sua proteção desaparece antes da pessoa completar 20 anos. De fato, muitos especialistas afirmam que não existem provas de que o flúor seja benéfico para os dentes, causando grande perturbação no Instituto Nacional de Pesquisa Dental dos Estados Unidos. As análises independentes de um relatório do próprio Instituto de 1988 sobre os dados odontológicos de 39.107 crianças do país demonstraram que praticamente não havia nenhuma diferença no número de cáries entre as crianças que viviam em regiões onde esse tratamento não era aplicado. A pesquisa sobre os outros usos do flúor é reveladora. Os tranquilizantes, que vão desde os sedativos suaves prescritos para a depressão, até os poderosos medicamentos que alteram a mente, transformaram-se em uma indústria multimilionária. Mais de 60 tranquilizantes do mercado contêm flúor, aumentando profundamente a potência dos outros componentes desses medicamentos. O acréscimo de flúor no tranquilizante diazepam Valium produz um tranquilizante mais forte, o Rohypnol. Ambos são fabricados pela Roche, uma filial da IG Farben, juntos com outros medicamentos semelhantes. O potente tranquilizante fluorado Estelazine é empregado profusamente em asilos e instituições para doentes mentais em todo o mundo. À medida que se revela mais informação sobre o acréscimo de flúor na água, a ansiedade do público aumenta. Seus defensores dedicam centenas de estudos que provam a efetividade do flúor na prevenção contra as cáries dentárias. Porém, a União de Cientistas Profissionais da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos indica a existência de encobrimentos deliberados dos graves riscos para as populações, assim como a difamação e até a demissão dos cientistas que se atrevem a falar a verdade. Para a maioria dos dentistas, o uso do flúor é um medicamento maravilhoso, que oferece resistência à má higiene bucal e aos problemas de dieta. Para outros, trata-se de um método desleal e cínico para modificar nosso comportamento e de um meio que permite à indústria rentabilizar um perigoso produto residual. Muitos encaram o uso do flúor nos abastecimentos de água como um medicamento massificado, forçado. A negação dos riscos para a saúde por parte dos organismos oficiais faz com que alguns pensem que o uso do flúor serve como uma forma de controle social. Apontam a história do uso do flúor e seus vínculos documentados como sendo, talvez, um dos mais perversos regimes desse século. A testemunha. Dennis Edmondson usou o medicamento Expansil Expansuri
entre 1970 e 1976 para combater a asma provocada por sua exposição a produtos químicos clorados quando trabalhou no King's Royal Reefs durante a Segunda Guerra Mundial. O Expansil contém estelazine, um componente fluorado com grandes efeitos tranquilizantes. Perguntaram-lhe como sua vida foi afetada com o uso desse produto. Terrivelmente. O flúor em minha medicação aumentou sua potência em 25 vezes e diariamente tomei equivalente a 100 miligramas de flúor durante 6 anos. Posteriormente, foi diagnosticado que eu sofria de hipondilose, osteoporose, cifose, escoliose, espondilose, astefilose, coração grande, candidiase, glaucoma em um dos olhos e próstata calcificada. Também fiquei impotente sexualmente desde que comecei a tomar a medicação em 1970 e tive que abandonar meu trabalho como jardineiro em 1980 devido às dores na coluna e nas articulações. Desafiando o parlamento. Peter Hobson. Apesar da generalizada oposição, em 1973 estabeleceram-se na Irlanda do Norte 2 programas de uso do flúor. Porém, não foi guardado nenhum relatório de suas avaliações. O Ministério da Saúde admitiu que não havia sido realizada nenhuma pesquisa definitiva para avaliar os benefícios de cada um dos programas de uso do flúor aplicados na Irlanda do Norte. Com a ajuda da National Pure Water Association, foi solicitado ao deputado Peter Hobson que questionasse o parlamento sobre o acréscimo de flúor na água da Irlanda do Norte. O deputado fez as seguintes perguntas. A Câmara sabe que não há nenhuma pesquisa que prove a efetividade e a inoculidade do uso do flúor na água? A Câmara sabe que existe um relatório que prova a periculosidade e a ineficácia da água fluorada? Até agora, não se recebeu nenhuma resposta. Reconhecimento oficial. Em novembro de 1996, Kevin Isaacs, de 10 anos, obteve uma indenização de 1.000 libras do fabricante de dentifrícios Colgate-Palmolive. Foi diagnosticado fluorose dental em Kevin, um sinal evidente de uma superexposição ao flúor. Os dentes fluoríticos ficaram furados e manchados e podem cariar-se além de ficarem quebradiços. Durante os últimos 5 anos, mais de 300 famílias processaram os fabricantes de produtos fluorados. Apesar das angustiantes provas, a British Medical Association, BMA, mostra-se inflexível em relação à ideia de que a adição de flúor na água e nos produtos dentários não é nociva. A BMA também pressiona o governo para que convença mais companhias de água do Reino Unido a acrescentar o flúor em seus abastecimentos. Essa política contrasta com a polêmica entre os médicos que continuam divididos sobre os benefícios do uso do flúor na água potável. Realidades do flúor. O flúor é mais tóxico que o chumbo, cuja quantidade na água potável não deve superar 0,5 partes por milhão, ppm. O nível do flúor na água potável costuma ser da ordem de 1,5 ppm. Em um relatório da Universidade da Flórida é dito:
uma solução de 0,45 ppm de fluoreto de sódio é suficiente para fazer com que as reações sensoriais e mentais fiquem mais lentas. Na Sicília, foi achada uma relação entre as regiões de alta concentração de flúor na água com a ocorrência de graves doenças dentárias. No Reino Unido, aproximadamente 5,5 milhões de pessoas bebem água fluorada artificialmente. A US Food and Drug Administration considera que o flúor é um medicamento não aprovado, para o qual não existem provas de inocuidade e de efetividade. Não o consideram como um nutriente essencial nas dietas. E você, o que acha disso? Ainda não acredita que existe um enorme mal nesse mundo ou continua acreditando nos seus líderes mundiais? Com certeza diriam a você se houvesse algo errado? Apareceria na Globo e em outras mídias? Não seja um gado submisso. Acorda! A Terra plana é apenas a pontinha do iceberg. É uma verdade que leva a diversas outras. Pense, questione, raciocine, seja livre desse domínio.